No Brasil, a caderneta de poupança se tornou o investimento mais popular e tradicional entre a população. Por mais que muitas pessoas acreditem que a caderneta de poupança ainda seja uma boa escolha, é de extrema importância ter conhecimento completo sobre a aplicação. Se analisarmos a rentabilidade desse ativo, é possível perceber que esse investimento não tem apresentado os melhores resultados aos poupadores do país, especialmente nos últimos anos. E é também sobre isso que vamos falar nesse podcast, como que funciona a caderneta de poupança. Eu sou Felipe Souza, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui nesse podcast várias dicas, informações e orientações para ajudar a fazer com que você use bem o seu dinheiro para construir seus resultados de forma financeiramente saudável, com foco em qualidade de vida, aproveitando o presente e cuidando do futuro, transformando-se em um investidor inteligente. Para você não perder nenhuma dica e ficar atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar gratuitamente o podcast e acompanhar todas as semanas o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. A caderneta de poupança foi criada há mais de 150 anos, em 12 de janeiro de 1861, pelo imperador Dom Pedro II, por meio do decreto número 2723, que tinha a finalidade de ajudar as pessoas a armazenar uma quantia de dinheiro periodicamente. No início dessa atividade, eram utilizados pequenos cadernos para anotar o valor poupado e os juros arrecadados. Daí vem o nome usado até hoje, caderneta. A princípio, essa modalidade foi determinada para a população de baixa renda. Conforme o decreto número 5.153 de 1872, foi autorizado que escravos utilizassem a poupança para armazenar dinheiro. Além disso, naquela época, era permitido o depósito de até 50 mil réis. No começo, a caderneta de poupança pagava 6% de juros ao ano para os poupadores. E como regra estipulada, a pessoa podia solicitar a devolução do dinheiro quando desejasse. Mas, a partir de 1874, ocorreu alteração do rendimento da caderneta de poupança, no qual foi estabelecido que as taxas de juros não podiam ser superiores a 6% ao ano, fazendo com que os valores ficassem constantes ao longo do ano. Em 1915, o decreto número 11.820 permitiu que mulheres casadas pudessem abrir uma conta poupança. Entretanto, só era possível realizar o procedimento com aval do marido. A partir de 1934, através do decreto número 24.427, novas regras para depósito foram criadas e colocadas em prática. Além disso, teve início o controle e a fiscalização das caixas econômicas que existiam naquela época, por meio do Conselho Superior. Apenas em 1964, com a Lei número 4.380, novas mudanças ocorreram na caderneta de poupança. A partir daquele ano, a regra do cálculo da rentabilidade passou a ser a taxa de 0,5% mensal mais correção monetária. Ao longo dos anos, a caderneta de poupança foi ganhando espaço no mercado e alguns benefícios que se perpetuam até hoje, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda e a proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Como funciona o rendimento da caderneta de poupança? A poupança é um produto extremamente simples de se entender. Ela é geralmente oferecida juntamente com uma conta corrente, mas pode ser operada de forma independente. Pense na caderneta de poupança como se ela fosse uma conta no banco. Todo o dinheiro depositado lá é acrescido de juros compostos, mas somente depois de 30 dias da data de aplicação. Esse é o chamado aniversário da poupança, dia em que a remuneração é aplicada no montante inicial. Isso significa que se o investidor sacar qualquer valor da conta no 29º dia, ele não vai receber os juros do período para aquela quantia sacada. Vale ressaltar que cada nova aplicação cria uma data de aniversário nova na poupança. A regra para o rendimento da caderneta de poupança é igual para todos os bancos. Logo, uma conta no banco X ou no banco Y terá a mesma remuneração. Para atrair mais clientes, alguns bancos criaram uma modalidade de conta corrente que é remunerada de acordo com o rendimento da poupança.
Isso se traduz na possibilidade de usar o saldo da conta para compras em débito ao mesmo tempo que o dinheiro é remunerado em sua data de aniversário. É basicamente uma mistura entre a caderneta de poupança e uma conta corrente convencional. O rendimento é calculado mensalmente sobre o dinheiro que está na conta poupança. E o valor dos juros é depositado automaticamente em cada data de aniversário, que pode ser o dia em que a conta foi aberta ou a data em que o depósito foi realizado. As pessoas que recebem depósitos em várias datas do mês podem ter várias datas de aniversário. Além disso, é importante estar ciente que os depósitos feitos nos dias 29, 30 ou 31 do mês terão a data de aniversário definida para o dia 1º do próximo mês. Por exemplo, se eu realizo um depósito de R$100 na caderneta de poupança no dia 1º, outro depósito de R$50 no dia 10 e mais outro depósito de R$100 no dia 25, isso significa que, no mês seguinte, os R$100 receberão seus juros no dia 1º, os R$50 receberão seus juros no dia 10 e os outros R$100 receberão seus juros no dia 25, desde que eu mantenha esses valores aplicados até a sua data de aniversário mensal. Quem não tem uma conta no banco pode abrir uma poupança em agências, levando documentos pessoais, comprovante de renda e comprovante de residência. As aplicações geralmente podem ser realizadas através do home banking, na internet, caixa eletrônico, agências bancárias e telefone. Após a alteração das regras da rentabilidade da caderneta de poupança em 3 de maio de 2012, a remuneração passou a ser formada da seguinte maneira: remuneração básica. A remuneração da caderneta de poupança depende do valor da taxa referencial. Essa taxa é calculada diariamente pelo Banco Central do Brasil. E remuneração adicional. A taxa Selic possui grande influência na remuneração da caderneta de poupança. Dependendo do valor da Selic, o cálculo será diferente. Veja como. Caso a taxa Selic seja menor ou igual a 8% ao ano, então o rendimento da caderneta de poupança é igual a 70% da Selic mais a taxa referencial. Caso a Selic esteja maior que 8,5% ao ano, então a caderneta de poupança terá um retorno fixo de 0,5% mais a taxa referencial. Atualmente, não existe um valor limite para depósitos na caderneta de poupança. No entanto, é preciso que se tenha atenção para que o dinheiro não sofra desvalorização devido à inflação. Essa taxa atua nos preços de alguns produtos e serviços e quando o rendimento da caderneta de poupança não supera a inflação, o investidor vai precisar ter mais dinheiro para adquirir os produtos ou serviços desejados. Para entender o efeito da inflação sobre os juros da caderneta de poupança, é preciso considerar 2 valores. Retorno absoluto apresenta o rendimento bruto da aplicação, ou seja, representa o valor do investimento sem nenhum desconto, e o retorno real mostra o rendimento da caderneta de poupança com desconto da inflação. Analisando esses valores, é possível compreender que a rentabilidade real da caderneta de poupança é baixa. Se você fizer uma pesquisa em seu buscador, conseguirá ver a série histórica desde 1995 da caderneta de poupança no início do Plano Real. Inclusive, se precisar definir o que é melhor ou não para você, sabe que pode entrar em contato comigo através do meu site www.philipsouza.com.br para marcarmos uma consulta pontual para que eu possa te ajudar a refletir e te apontar os caminhos para tomar decisões melhores. Existem muitas possibilidades além da caderneta de poupança e o investidor pode encontrar no mercado financeiro investimentos que oferecem retornos bem mais interessantes. Por isso, muitos poupadores têm buscado novos caminhos para aplicar suas economias. Algumas das alternativas são os investimentos de renda fixa que vamos tratar com mais detalhes nos próximos podcasts, que vão ter esse formato. Como funciona? Essa categoria abrange aplicações que podem ser emitidas por instituições financeiras, como empresas de financiamento, bancos ou até mesmo governo. Mas antes de aproveitar essas oportunidades, o investidor deve conhecer melhor esses investimentos para verificar as melhores opções de acordo com seu perfil e objetivos financeiros. Além disso, pode ser interessante contar com a ajuda de profissionais capacitados, principalmente para aqueles investidores que estão descobrindo todas as possibilidades que o mercado financeiro oferece.
Vantagens da caderneta de poupança. Agora que já sabemos o que é, como funciona e entendemos melhor sobre a rentabilidade da caderneta de poupança, está na hora de conhecermos suas vantagens. Embora esse seja um investimento que tem sido constantemente atacado, e com razão, ele ainda guarda alguns pontos positivos. É fácil de entender e é acessível. É muito fácil entender o funcionamento da caderneta de poupança e aplicar o dinheiro nela. O investidor geralmente pode fazer isso com bem pouco dinheiro. Além disso, os bancos promovem grandes campanhas para que novos e frequentes depósitos sejam realizados, motivando ainda mais os investidores. Liquidez diária. Na caderneta de poupança, o investidor pode sacar o dinheiro a qualquer momento. Essa pode não ser uma boa ideia, como vamos falar mais adiante nas desvantagens, mas é possível e feito de forma muito rápida, praticamente imediata. Isenção de imposto de renda, IOF e taxas. Para pessoas físicas, o rendimento da caderneta de poupança é isento da alíquota de imposto de renda e IOF. Além disso, a caderneta de poupança é uma modalidade que não cobra taxa dos investidores, o que a torna ainda mais atraente e transparente. Segurança. Da mesma forma que CDBs, a caderneta de poupança possui proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Isso significa que, se a instituição financeira quebrar, o investidor pode receber de volta o valor de até R$250 mil. Desvantagens da caderneta de poupança. É claro que a poupança também possui pontos negativos, e são eles que fizeram com que essa modalidade fosse tão atacada nos últimos anos, embora ela ainda continue bem popular entre os brasileiros. Baixa rentabilidade. O baixíssimo retorno da poupança é a sua principal desvantagem e praticamente invalida todos os seus pontos positivos. A rentabilidade é tão baixa que às vezes não supera nem a inflação. Foi isso que aconteceu em 2015, por exemplo. Uma aplicação na poupança de 1º de janeiro de 2015 até 1º de janeiro de 2016 rendeu 8,07 nesse período. Porém, considerando esse mesmo período, a inflação foi de 10,67%. Ou seja, quem investiu na caderneta de poupança em 2015 perdeu o poder de compra, o que praticamente significa perder dinheiro. O retorno real acumulado ao ano dessa aplicação não possui um histórico muito atraente, especialmente nos anos mais recentes. Os juros estão baixos e com a nova regra da caderneta de poupança a partir de 2012 faz com que sua rentabilidade seja inferior a outros produtos financeiros. Vale lembrar que o retorno real é aquele que considera o impacto da inflação na rentabilidade dos investimentos. É muito importante sempre considerar o retorno real para ter uma visão mais correta do retorno de seus ativos. Agora sim você, investidor inteligente, consegue entender muito melhor o funcionamento desse produto financeiro, desse investimento que é a caderneta de poupança. Esse estilo de podcast inaugura uma série de outros dos quais vão trazer mais informações sobre outros produtos financeiros, desde os mais simples até os mais elaborados. Não vai ser tudo de uma vez, porque tem assunto que precisa de base, mas ao longo do tempo vamos construindo o conhecimento. Pesquise o Investidor Inteligente, localize nossa fanpage e solicite sua entrada no grupo exclusivo do Investidor Inteligente. Lá você pode deixar sua mensagem, sugestão de novos temas, suas dúvidas em relação aos episódios ou outras dúvidas além deles, e também baixar as ferramentas que são faladas em alguns episódios. Fique à vontade para conversar sobre finanças e investimentos com os outros investidores inteligentes que estão na mesma estrada que você, se desenvolvendo e obtendo mais conhecimento na área financeira pessoal. Curta, comente, compartilhe, deixe sua opinião e também dê sua avaliação no iTunes, para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a cuidarem bem de suas finanças e investirem com mais qualidade e consciência. Assine agora esse podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcast de sua preferência. Você também encontra o Investidor Inteligente no Spotify e no Deezer. Fazendo isso, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Sugiro que você acesse o site www.dicascurtas.com.br para conhecer o nosso time de experts
em várias áreas do conhecimento que com certeza vão contribuir para você desenvolver uma vida plena. Agradeço a oportunidade em contribuir mais um pouco para a sua vida e aguardo sua participação nas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.